Olá, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Continuando o nosso assunto, hoje falaremos sobre especificamente alguns dos mais importantes e representativos pintores barrocos. Vamos começar com o Jacopo Robusti Tintoretto. Este nasceu em 1518 e vem a morrer em 1594. Observemos a sua pintura Esther antes de Assuero, que se trata de uma narrativa bíblica. Tintoretto foi o último grande pintor da Renascença italiana, o que nos traz uma informação muito interessante e importante. Ele é um daqueles raros artistas que conseguem participar de dois períodos. Ele participou do final da Renascença e vem a ser um dos precursores do Barroco. Explorou cenas dramáticas e a perspectiva diagonal, já trazendo uma diferença bem importante da Renascença, que trazia muito mais uma perspectiva linear. Veja bem, ele retrata em sua obra aqui uma narrativa bíblica, ou seja, já trazendo a característica da dramaticidade do Barroco, de contar uma história. Usou recursos da luz e sombra, que vem a ser uma das principais características do Barroco, também chamada de chiaro escuro. Vamos falar agora de um pintor importantíssimo do Barroco, Michelangelo Mirici Caravaggio. O mesmo nasce em 1571 e morre em 1610. Vejamos uma de suas obras mais icônicas, A Dúvida de Tomé. Nesta obra, vamos observar diversas características do período barroco. Caravaggio era o nome da sua cidade natal, por isso ficou conhecido por esse nome. Também é aconselhável tê-lo como Caravaggio, chamá-lo como Caravaggio, para efeito de prova, não confundirmos com o outro Michelangelo, o do Renascimento. Foi considerado o pintor mais original do século XVII. Teve uma radicalização realista. Essa radicalização realista é possível ser observada nos cabelos de Cristo, nesta pintura, nos cabelos dos apóstolos, nas expressões faciais, tanto dos apóstolos quanto de Cristo, mas principalmente nas testas dos apóstolos. Também observamos uma radicalização realista nas mãos de todos os personagens, de todos que estão retratados nessa pintura. Mas, além das roupas, que também são muito realistas, o ápice do realismo dessa obra está na cicatriz, na ferida de Cristo, ao qual o próprio Tomé coloca o seu dedo para ter certeza de que este é o Cristo ressurreto. Pintura rica em detalhes. Os detalhes são muito bem observáveis nas roupas dos apóstolos, na roupa de Cristo também. Também nos detalhes no corpo de Cristo retratado nesta pintura. Luz e sombra. Percebemos muito bem que existe uma parte
do corpo de Cristo e uma parte dos apóstolos também, ou seja, uma parte do quadro que está muito bem iluminada. Em outras partes do quadro, vemos uma escassez de iluminação, ou seja, prevalece mais as sombras. E o fundo do quadro é sem iluminação alguma, trazendo esse jogo de luz e sombra, esse contraste entre luz e sombra. Como já falado aqui, essa característica também é chamada de chiaro escuro. Composição elaborada. Percebemos essa composição elaborada no posicionamento dos apóstolos com relação a Jesus Cristo nesta pintura. Inspiração no sobrenatural. Caravaggio ele irá trazer muitos temas que vão transcender, que vão passar deste mundo para um mundo espiritual ou até mesmo um mundo fantasioso. Vamos falar agora de Rembrandt. O mesmo nasce em 1606 e vem a falecer em 1669. Como exemplo, traremos aqui o Festim de Balthazar. Rembrandt era holandês, pintor, gravador, um dos mais expressivos artistas do barroco europeu. Explorou muito o jogo de luz e sombra, ou seja, o chiaro escuro. Ele detalhava muito as expressões e gestos dramáticos dos seus personagens retratados. Os personagens, na grande maioria das vezes, eram tirados da Bíblia, mas também eram tirados da mitologia e da sociedade holandesa. Retratava o momento culminante das narrativas. Nesta pintura, o Festim de Balthazar em questão, por exemplo, ele narra uma passagem bíblica onde o rei Balthazar ele saqueia, na verdade, ele toma conta de Israel e leva consigo os utensílios do templo que foi erguido por Salomão. E numa certa ocasião, ele dá uma festa. E nessa festa, no decorrer dela, aparece uma inscrição na parede com uma mão que aponta para essa inscrição. Na inscrição está escrito Menel, Menel, Tekel, Parsim, que, ao ser traduzido pelo profeta, significa pesado foste na balança e achado em falta. Sendo assim, Rembrandt vai retratar o momento culminante dessa história, o momento mais importante dessa história, que vem a ser a hora exata aonde aparece a inscrição na parede. E tanto Balthazar, que está bem no centro do quadro, quanto todos os outros convidados que estão lá, ficam espantados com tamanha cena. Vamos falar agora de Diego Velázquez. O mesmo nasce em 1599 e vem a falecer em 1660. Para tratar deste pintor, traremos a sua pintura mais icônica e enigmática, As Meninas. Diego Velázquez era pintor espanhol, pintor precoce e de grande sucesso. Aos 24 anos, tornou-se o pintor favorito de Filipe IV. Para os que não sabem, este era o rei da Espanha. Foi grande retratista. Pintou inúmeras famílias, pintou o próprio rei, o clero, a corte, pessoas comuns e figuras especiais. Retratava na pintura os sentimentos dos personagens.
O quadro As Meninas merece uma análise especial. Então vamos lá. A primeira coisa que se deve falar sobre esse quadro é, na verdade, um questionamento, uma pergunta. Os personagens, as meninas e outros personagens que estão, para onde os mesmos estão olhando? Para onde os personagens olham? Será que eles estão olhando diretamente para nós? Para o espectador? Sim ou não? Perceba bem. O jogo de claro e escuro traz profundidade a esta cena. Veja bem que o lado direito e a frente do quadro ela está bem iluminada, e conforme o quadro desenvolve para até a porta que está ao fundo, vai ficando mais escuro. Isso nos dá a noção da profundidade de onde estão as meninas até onde está a porta. O espelho ao fundo reflete o rei Filipe IV e sua esposa. Na parte superior da parede, ao fundo, aparecem versões das obras do pintor Rubens, e muitas outras pinturas estão retratadas dentro desta pintura. O próprio Velázquez aparece no quadro. Este pintor, com os pincéis e a paleta nas mãos, é o próprio Diego Velázquez, que se colocou no quadro. Aqui, à frente um pouco do Diego Velázquez e no lado esquerdo do quadro, vemos a parte de trás da tela que o pintor está criando, o que nos causa a dúvida se todos no quadro estão olhando para esta pintura que o Diego Velázquez está fazendo ou se estão olhando para nós, os espectadores. Esta garota, bem ao centro do quadro, esta é a princesa Margarita, com 5 anos de idade. A sua aula continua no próximo vídeo.